A Hilda, ela mesma não gostava de se classificar, né? Então ela não entra numa classificação. Tu vê que ela teve uma publicação muito grande ali na década de 70, mas ela não era da poesia marginal ou da literatura marginal. Então ela não se enquadrava, ela fazia questão de não se encaixar. Então ela estava sempre querendo fugir às regras, né? Ela era muito estudiosa, então ela estudava muito. Ela formou-se em Direito, mas ela teve uma veia musical sempre muito forte, assim. Ela sempre escreveu ela escreveu odes, ela chegou a fazer composições e então muito estudiosa, assim, muito inteligente e sempre fugindo das regras. Então nós não podemos dizer que a Hilda ela pertenceu a um movimento artístico porque ela não se enquadrava e ela não se classificava dessa forma. Ela veio ali da geração de 45, né? Ela é fruto ali daqueles artistas da geração de 45, mas ela não se enquadrava. Ela tinha o próprio estilo dela, né? E o próprio estilo dela não se encaixava com nada disso. Embora ela não se considerasse feminista, porque ela não puxava o viés sou feminista, mas as atitudes e o comportamento e o que ela escrevia estava muito à frente do tempo dela. Você vê que ela começa a escrever na década de 50 e produz, né, o último livro dela foi em 1999, ela passou 49 anos com publicações realmente. Antes disso ela já escrevia, depois disso ela continua escrevendo, mas nós temos aí 5 décadas de publicação, então não tem um gênero ou um movimento ou um estilo. Nessas 5 décadas ela escreveu de diversas formas, tanto que ela passou por esses gêneros literários com muita maestria e ela foi focando em tudo isso, mas ela escrevia o que ela tinha vontade e o que ela acreditava. Então é muito presente na obra dela o amor, a santidade, a busca, a amizade, e é bastante interessante assim que ela era muito preocupada com as questões sociais também, né? Então, na década de 70, nós temos ela escrevendo poemas para os jornais publicarem nos movimentos, né? Ali quando eram censurados, então publicavam-se os poemas dela e ela tinha isso tudo muito registrado porque ela se preocupava muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, ela escrevia poemas aos homens de nosso tempo, em que ela fazia uma série de críticas sobre as questões políticas que aconteciam naquele período, né? E assim ela foi escrevendo durante toda a vida, sempre preocupada com as questões sociais que aconteciam, mas essa não era a frente dela, ela escrevia sobre tudo. O forte dela era o amor, ela mesma falava que gostava de escrever sobre o amor, mas ela ia aí por todas as nuances. Falava muito sobre a morte também, ela tinha uma ligação muito forte em relação à morte e o Deus para ela era uma questão muito sagrada, então ela sempre falava que ela blasfemava bastante, mas Deus era sagrado para ela. O grande perseguidor e o grande perseguido, caracol de fogo, uma superfície de gelo ancorado no riso, sem nome, relincho do infinito, tríplice acrobata, cara cavada, cão de pedra, porco menino, máscara do nojo, grande coisa obscura, o incognoscível. Esses são os nomes que ele dá para Deus. A Hilda renomeou Deus, né, de várias formas. E esses são alguns dos nomes, né. Esse era o grande tema da literatura da Hilda, né. Ela mesma disse numa entrevista que o grande tema dela era Deus, que ela procurava Deus no mais sublime, né, mas também no mais dito abjeto, assim, né, no escarro, no nojo. Eu acho muito interessante como, ao mesmo tempo que ela trabalha o sagrado e o profano de forma distinta, ela procura uma união entre essas duas, entre essa dicotomia. E isso se dá até da linguagem dela, né? Porque a Hilda, em vários momentos, ela tem, né, palavras, ela trabalha com palavras muito rebuscadas
e logo em seguida ela traz mais o coloquial para o texto. Então, isso vai do tema para a forma, né? Da forma para o tema. E além de ser um tema recorrente na literatura dela, era algo que fascinava muito a Hilda, né? Tanto que a Casa do Sol, ela tem muitos mistérios, né? Histórias que eram contadas lá, né? Aparecimento de discos voadores. Eu, quando fiz a residência artística na casa da Hilda, dos livros que eu li da biblioteca dela, que era muito incrível, ler os livros da Hilda, porque ela anotava nos livros, né? Então eu li assim, né, as observações que ela fazia, e um desses livros, que era um livro sobre o Jung, uma biografia que o Collie Wilson escreveu, em determinado momento ele fala algo sobre discos voadores, e ela fez uma setinha assim, sublinhou, fez uma setinha para o lado, desenhou assim um extraterrestre, assim, um ET. Aí colocou uma data, não lembro que data que era, mas ela escreveu em cima assim: eles existem, eu vi. Então, fora, né, a história com a figueira centenária, né, que a Hilda, todo mundo que chegava lá, ela dizia que aquela figueira ela era mágica, que era só chegar lá e fazer 3 pedidos para a figueira, que os pedidos eles eram realizados. As gravações que ela fazia, né, com as vozes dos mortos, os espíritos que ela disse que viu lá. Então, hoje, até hoje, isso na Casa do Sol é muito presente. Tudo lá parece extremamente vivo. Tanto que existe uma potência criativa enorme lá. Eu, quando fiz a residência artística, para onde eu olhava me surgia um verso. Tinha um cachorro ainda da época dela, que era o Nenê, um cachorro preto, bem velho, bem velho. E essa aura, assim, essa atmosfera na Casa do Sol, em torno da Hilda também, né? Isso tudo aparece na literatura, né, da Hilda. Então era realmente assim um grande fascínio, né? Era um fascínio que ao mesmo tempo que traz algo de alento, assim, né? De beleza, também traz o espanto, né? Então são questões assim muito profundas, que são paradoxais. Uma poetisa, dramaturga e ficcionista, reconhecida pela beleza de sua obra e pela ousadia de sua criação. Figura entre os principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Agradeço muito o Prêmio Moinho Santista, a Fundação Gomes, ao vice-governador, aos 12 professores reais, ao grande júri e a todos os meus amigos que estão aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Ama Vice. Como se te perdesse, assim te quero. Como se não te visse, favas douradas sob um amarelo, assim te apreendo brusco, inamovível e te respiro inteiro. Um arco-íris de ar em águas profundas. Como se tudo mais me permitisses. A mim me fotografo nuns portões de ferro, ocres, altos, e eu mesma diluída e mínima, no dissoluto de toda despedida. Como se te perdesse nos trens, nas estações, ou contornando um círculo de águas, removente ave, assim te somo a mim,
de redes e de anseios inundada. Ilharga, osso, algumas vezes é tudo o que se tem. Pensas de carne a ilha, e majestoso o osso. E pensas maravilha quando pensas anca, quando pensas virilha, pensas gozo. Mas tudo mais falece quando pensas tardança e te despedes. E quando pensas breve, teu balbucio trêmulo, teu texto desengano, que te espia e espia o pouco tempo te rondando a ilha. E quando pensas vida que esmorece e retomas, luta, assese, e as mós vão triturando, tua esmaltada garganta, mas assim mesmo canta, ainda que se desfaçam ilhargas, trilhas, canta o começo e o fim, como se fosse verdade a esperança. Como se fosse verdade em cantações, poemas, como se aquele ouvisse arrebatado os teus cantares de louca, as cantigas da pena, como se a cada noite de ti se despedisse com colibris na boca e candeias e frutos, como se fosses amante e estivesses de luto, e ele, o Pai, te fizesse por isso adormecer, como se apiedasse porque humana és apenas poeira, e ele, o grande tecelão da tua morte, a teia. Como se fosse vão te amar e por isso perfeito, amar o perecível, o nada, o pó, é sempre despedir-se, e não é ele, o fazedor, o artífice, o cego, o seguidor disso sem nome, isso, o amor e a sua fome. A Hilda, ela é bastante instigante. A gente não pode ler um poema dela pensando que tu vai ler e que tu vai entender num primeiro momento e que aquilo... Não, tu vai ler e vai causar um desconforto. Eu acho que era isso que ela procurava, assim, nas pessoas. Tu lê e tu fica, assim, pensando e refletindo naquilo e causa um certo estranhamento, mas não estranhamento ruim, não, estranhamento bom, assim, de tu ficar querendo entender o que ela quis dizer com aquilo, porque ela era muito subjetiva. Então, como ela era muito inteligente, ela brincava muito com as palavras. Uma coisa que parecia ser uma frase muito simples, aquilo tem uma imensidão de significados. Então, as pessoas vão se deparar com uma leitura muito instigante. Hilda, o que é escrever para você? Não tenho a menor ideia. É muito difícil. Às vezes é uma inspiração súbita que te dá. Mas também é muito difícil, a gente chega a ficar com febre. Com febre mesmo. Eu tinha muita inspiração. Mas ninguém acredita. Tem o João Cabral de Melo Neto, disse que não acreditava na inspiração. Ele é uma besta, né? Porque todo mundo que escreve, principalmente a poesia, os textos poéticos, todo mundo acredita na inspiração. O João Cabral é muito chato, porque ele não acreditava. Pensar o grande desconforto de te sentir aqui, no nojo, no excremento. Pensar-me a mim, também em cadeia do teu corpo, estendido nas negras ramas desta noite. Pensar que te pensei clarão e arrozais, semente, e agudas tintas retornando às paredes roídas, e que pensei em ti como se só te visse no abismo encarnado de vidas infinitas, e descobrir que os teus meios são iguais aos passos dos embriagados, que a velhice e morte, em tudo o que criaste, sóis galáxias e em nós, animais do teu pasto. Então, ela era muito à frente do tempo dela. Eu acho que agora as pessoas estão entendendo o que ela falava lá atrás. Então, agora que ela está fazendo sentido para as pessoas. Tu vê que até há pouco tempo as mulheres não tinham esse reconhecimento que hoje as mulheres têm, né? Quando ela escrevia lá na década de 50,
tinha-se uma sociedade patriarcal que era inadmissível mulheres fazerem sucesso como os homens. E embora ela estivesse no patamar de grandes escritoras, é que essas grandes escritoras naquela época também não tinham o reconhecimento que elas têm hoje. É uma questão realmente cultural. E com a evolução isso foi sendo mais estudado. Mas realmente foi a partir ali dos anos 2000 que a publicação dela começou a realmente se dissipar e ir a todos os cantos do país. E realmente agora nos últimos anos que ela está tendo mais reconhecimento. E com a Flip no ano passado também contribuiu muito para o reconhecimento de Hilda Hilst no país. Se eu soubesse quem sou, se outro fosse o meu rosto, se minha vida magia fosse a vida que seria, vida melhor no outro rosto. Ah, como eu queria cantar de novo, como se nunca tivesse de parar, como se o sopro só soubesse de si mesmo através da tua boca, como se a vida só entendesse o viver morando no teu corpo, e a morte só em mim se fizesse morrer, como se a vida só entendesse o viver morando no teu corpo, e a morte só em mim se fizesse morrer. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa o homem, propor que viagem? Reis, ministros e todos vós, políticos, que palavra! Que de ouro e treva fica em vossos ouvidos? Além da vossa rapacidade, o que direis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro. E os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes. Durante 40 anos, Hilda Hilst foi uma moça muito bem comportada. Ela produziu muito, mais de 28 livros de poesia, prosa, textos belíssimos de teatro que continuam inéditos. De repente, Hilda Hilst se rebelou. Nesse momento, ela lança o seu primeiro livro pornográfico, O Caderno Rosa, de Lora Lambe. Hilda, Lora Lambe é um ato de rebeldia? É um ato de agressão, não é um livro, é uma banana, a Lora Lambe, que eu estou dando para os editores, para o mercado editorial. Porque durante 40 anos eu trabalhei a sério, tive um excesso de seriedade, de lucidez, e não aconteceu absolutamente nada. E agora eu acho que as pessoas precisam ser acordadas. É muito importante, se a pessoa está dormindo muito tempo, você, de repente, faz uma ação vigorosa para que a pessoa se levante. Esse país não gosta de seriedade, Hilda? Não gosta. Você não pode pensar em português. É bom pensar em inglês, em alemão, as pessoas aceitam. Em português, você pensar é uma coisa horrível e tal. Os editores odeiam, te cospem na cara. Foi o que fizeram para mim durante 40 anos. O único editor que não cuspiu na minha cara foi o Masaono. Só que o Masaono adora ficar com os livros na casa dele. Ele adora ficar olhando os livros. Então, se não há distribuição, também não há venda. Eu adoro ele, ele é um grande artista, um grande gráfico, só que ele é apaixonado pelos livros, ele guarda todos os livros no quarto, alguns até embaixo da cama. Hilda, Lora Lambe, como ela chegou à crítica e ao público? Ela já provocou reações? As pessoas acham a Lora Lambe absolutamente repugnante. E eu acho que era exatamente isso que eu quis fazer. Mas só que eu considero pessoalmente a Lora Lambe um livro pueril, um livro meninil. É uma pornografia para crianças, porque agora eu vou lançar no segundo semestre para adultos. Chama-se Contos de Escárnio e Textos Grotescos. Eu espero ficar uma excelente pornógrafa. Você pretende ser conhecida como uma grande escritora pornográfica? Eu acho assim que o escritor deseja ser lido. Essa é a meta e a vontade do escritor. Não adianta nada dizerem para mim que eu sou excelente, aí eu pergunto, o senhor leu? Não, senhora, nunca li. Então eu espero que dessa vez me leiam na cápsula, no bonde, no avião, nos banheiros também.
Hilda, os críticos costumam te colocar ao lado de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, num verdadeiro pedestal, junto com outras santidades da literatura brasileira. Eles vão aceitar, ou estão aceitando, Hilda Hilst, que escreve bandalheiras? Não, não estão. Parece que a santa levantou a saia, eles não estão aceitando. O Léo Gilson Ribeiro, que foi durante anos o meu maior divulgador, ele acha o livro mal escrito, uma droga, um lixo, repugnante. E ele é um lixo, é uma droga, é repugnante? É mais ou menos perto disso. Mas parece que isso os editores gostam muito. E as pessoas também, porque há uma tristeza muito profunda no mundo e o riso é uma solução muito grande para uma saúde mental geral. Para mim, foi excelente. Lori Lambe é um livro de humor. Muito humor. Agora, eu rio muito, né? Rio, escrevendo eu rio, relendo eu rio. Algumas pessoas se sentem muito mal. Mas o Genê também é uma pessoa que você vomita cada linha e é um grande escritor, não é? Agora, isso que eu gostaria de saber, Hilda, é permitido ao escritor ser pornográfico? Todo mundo respeita, Jean Genet respeita, Lawrence respeita, outros escritores, Henry Miller. Agora, a uma mulher é permitido escrever pornografia no Brasil? Não, não é permitido. Tanto é que estão dizendo que eu estou louca, completamente. Agora, eu acho que a verdadeira natureza do obsceno é a vontade de converter. Isso é uma... O Henry Miller já diz, ele dizia, eu quero luz e castidade. Porque, de uma certa forma, se você for consideravelmente repugnante, você faz com que o outro comece a querer a nostalgia da santidade. Aí entra Amavice, que também está sendo lançado hoje, e que é uma obra-prima, é o seu último livro de poesia, definitivamente. Para ser publicado é. Quer dizer, claro que eu acho que eu vou escrever os meus poemas ainda, mas é o meu último livro para o público, é uma despedida que eu faço. O Amavice. O Amavice é seríssimo, naturalmente vão comprar 1 ou 2. Eu espero que a Lori Lambe comprem 100, mais ou menos. Artificiosas, né? Eu vou refazer algumas perguntas, só finge que está respondendo, né? Claro. E aí eu falo o quê, assim? O que eu posso falar? Mora Fuentes, hoje falei de você. Lori Lambe é um lixo, é um livro ruim, como é repugnante? Eu vou refazer, tá? Eu pessoalmente, agora cá entre nós, eu acho ótimo. Lori Lambe é repugnante, assim todo mundo quer. Lori Lambe é um lixo, é um livro repugnante? Parece que, no entender de todos, parece que sim. Hilda, uma mulher no Brasil tem o direito de escrever livros pornográficos? Eu acho que não tem direitíssima e tal, esqueceu tudo. Algumas coisas eu me lembro. Como a crítica que costuma te colocar num pedestal ao lado de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, entre os grandes monstros sagrados da literatura brasileira, reagiu ao teu livro Caderno Rosa? É para falar tudo besteira, né, agora. A gente pode falar tudo bobagem. Eles estão mortos, estão famosíssimos e tal. Daqui a uns anos daqui a 50 anos vai ser ótimo. Eu na cova, acho que vai ser lindo, eu famosa. Tudo. Amavice, que é uma obra-prima, é o teu último livro de poesia? É realmente uma despedida? Eu não tenho mais vontade de falar, meu Deus, tenho que continuar falando, né? Te amo como as begônias tarântulas amam seus congêneres, como as serpentes se amam enroscadas lentas, algumas muito verdes, outras escuras. A cruz na testa, lerdas, preens, dessa agudez que me rodeia, te amo ainda que isso te fulmine, ou que um soco na minha cara me faça menos osso e mais verdade. Seja pornográfica, eu acho que ela é muito mais do que isso, assim, sabe? Ela até nisso ela é revolucionária, a Hilda, porque tem até um amigo dela que comenta com a Hilda depois, não adianta, Hilda, tu pode escrever sobre cu e teu cu vai ser filosófico. E é muito isso, né? A Hilda ela não consegue nunca ser superficial, por mais que, mesmo que ela quisesse, não tem como a gente fugir.
do nosso tema. E ainda mais uma mulher como ela, né? Ela jamais faria isso, ela jamais seria contraditória, ainda mais com a literatura, principalmente com a literatura, que era o que eu acredito que era o mais importante na vida da Hilda, né? Tanto que a vida dela toda é dedicada à literatura, à escrita. E então, quando ela lança primeiro o Caderno Rosa de Lory-Lamb, né? Sim, tipo, muitas pessoas criticaram, né? Tipo, algumas, agora ela enlouqueceu de vez. Só que são textos, nossa, extremamente inteligentes. O que eles propõem é muito curioso isso, porque quando a gente fala de um pornográfico da superfície, né, todo mundo fala de uma maneira muito confortável sobre isso. Mas quando a gente fala sobre um pornográfico, sobre o erotismo, de uma maneira mais profunda, por exemplo, sei lá, lendo Bataille, que era um autor que a Hilda lia muito, ou quando tu escreve, né, um erótico como ela escreveu, isso choca as pessoas. Muito mais do que se fosse, né, simplesmente algo sexual da forma como a gente conhece, que está sempre aí, sei lá, na televisão, etc. A Hilda, ela escrevia muito sobre o amor. Muito sobre o amor. Então, nos poemas, tu podes ver sempre falando sobre o amor e essa busca, e os amados dos poemas eram os amados da vida dela. Ela sempre amou muito durante a vida dela. Ela foi uma mulher muito apaixonada e os poemas sempre falavam sobre esse amor. Então, isso vai se refletir muito nos poemas. Mas ela buscava o amor, mas não era aquela mulher submissa que buscava o amor. Não, era aquela mulher empoderada, que tinha as suas vontades, seus desejos e que ia atrás do que queria. Então, vai se ter esse eu lírico muito empoderado, assim, que vai em busca do amor, mas não é aquele amor submisso. Não, ela vai porque ela quer. E muitas vezes ela também fala desse desejo carnal, dessa paixão, dessa sedução. E isso é muito claro também, muito forte nos poemas dela. As pessoas cagam os poetas, normalmente. E como eu sempre fiquei a vida inteira escrevendo a minha ficção e minha poesia, eu quase não ganho nunca dinheiro. Ela não pediu, não. Ela falou assim, quero fazer música também, que eu quero ganhar dinheiro com música. Não foi eu, né? Porque esse negócio de literatura não dá uma grana, nunca dá grana. Só se você ganhar um Nobel. Tudo. O fato dela se chamar Rilé, de ela gostar muito do homem, que era o marido dela. Você sabe que na França gostaram muito do livro, mas quase não entenderam. Me acharam maravilhosa, mas não entenderam. Vinham muitas críticas importantes, mas as críticas diziam que eu era difícil. Mas me amaram na França. O fato de eu ter sido publicada pela Gallimard, por isso que eu fiquei tão importante quando eles me publicaram, quando me traduziram, quero dizer. Então, eu conheci Hilda Hilst a partir de uma experiência que eu tive uma residência literária em 2015, em que o mediador ele mostrou uma entrevista dela quando ela lançava Lory-Lamb, que ela dava uma banana para o mercado editorial. E a partir dali aquilo me instigou, assim, como assim, uma senhora de 60 anos dando banana para a sociedade, assim. E daí foi ali que eu a conheci, comecei a pesquisar e me encantei com ela. Mas o que me encantou não foi essa parte pornográfica, enfim, que eu acho que isso é bastante polêmico e era o que ela queria, era buscar essa polêmica mesmo. Não, o que mais me instigou nela foi esse período que ela vem depois da ficção e depois do teatro, que ela volta para a poesia e nessa poesia ela tem tem o contexto dramático e tem todas esses elementos
do drama e da ficção na poesia. Então acho que ela volta muito mais sedutora, muito mais instigante a partir daquele momento. Então eu vejo ela com algumas fases, né? Então tem esse primeiro momento que ela vai escrever poesias, depois tem esse momento que ela vai escrever ficção e teatro, e depois ela retoma a poesia. Essa retomada poética dela, que é belíssima, ela vem cheia de elementos dos outros. Eu acho, sim, que ela queria muito, que era um grande desejo dela, vender, né? Eu acho que um desejo maior ainda, na verdade, que está subjacente ao desejo de vender é o desejo de ser lida. Eu acho que esse era a grande importância para ela, ela queria muito ser lida, né? Na Casa do Sol, inclusive a Olga me contou, né? E eu fiquei comovida assim quando eu soube disso, assim, fiquei muito feliz porque, embora eu não tenha conhecido a Hilda pessoalmente, eu acho que a gente cria laços e vínculos com os autores através dos textos deles, né? E principalmente quando a gente se sente assim uma espécie de parente literário, e não só um parente literário, mas como um parente de alma mesmo, né? E a Olga me contou que ela, antes de ela falecer, a Globo decidiu publicar os livros da Hilda, né? Então, e ela viu isso antes dela falecer. Então, e aí eu fiquei feliz, né? Porque agora ela morreu, mas antes ela teve a certeza de que os livros dela iam ser publicados, né? Por uma grande editora e que aí os livros estariam, né? Mais facilmente nas livrarias, onde as pessoas poderiam encontrar. Então, acho que isso foi muito importante, né? Ela ter essa certeza antes da morte. Agora, é claro, assim, né, que o mercado é mais afeito, assim, a alguns tipos, né, de literatura. Acho que também tem muito, assim, das épocas, assim, né? Existem, assim, algumas narrativas, assim, que em determinados momentos elas são mais aceitas. Eu não sei se aceitas é a palavra, assim, mas mais procuradas, sabe? As pessoas gostam, né? Tipo, por exemplo, assim, tem pessoas que acho que eu não sei se ainda assim é hoje, né? Mas teve um momento assim que a literatura experimental, assim, ela já era uma literatura assim que as pessoas não eram, né, tão interessadas, assim, porque consideravam difícil, né? A Hilda, por exemplo, ela é super experimental, né? Tanto que não dá muito para classificá-la, assim, colocar em gênero, assim, né? Romance, é um romance ou é um conto, né? Teatro, ela une, né? Todos esses gêneros, transforma. Mas, assim, tem pessoas que, por mais que tu queira vender, por mais que tu queira ser lida, tu não vai pagar o preço, sabe, de ser desonesta contigo mesmo, com o teu trabalho, para que isso aconteça, né? Tu quer que isso aconteça, mas do teu jeito, né? Com a tua forma, com a tua maneira de escrever, né? Porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar a alturas, buscando aquele outro decantado, surdo a minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, tomas-me o corpo. E que descanso me dás, depois das lidas. Sonhei penhascos, quando havia o jardim aqui ao lado. Pensei subidas onde não haviam rastros. Extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir diante do nada. Quando eu ganhei o prêmio Moinho Santista, eles fizeram uma homenagem tão linda para mim. E foram todos os professores, os Reale, o velho e o novo. Eu fiquei tão comovida que eu não sabia o que dizer, né? O pai, ele escrevia, então ela escrevia desde criança, já influenciada por esse pai, né? O pai sofria de esquizofrenia e morreu quando ela era bastante jovem, mas ela nunca perdeu essa ligação
Então ela escrevia para ele, ele escrevia para ela, e desde a infância ela escreve por essa influência do pai, e tanto que ela tem vários poemas dedicados ao pai ao longo da vida. Então ela começa escrevendo desta forma e depois ela começa a levar isso muito a sério. Tanto que na década de 60 ela tinha uma vida assim com um status bastante alto, e ela vivia na alta sociedade paulistana, e ela se retira da cidade, se retira das altas rodas da sociedade para viver numa fazenda e mudar radicalmente o estilo de vida dela. Ela passa a se dedicar somente à leitura a partir desse momento. Então, Área amaríssima de um instante. Sobre mim, o sudário das coisas, brandura extensa, camada transparência sobre as gentes. Vê só, eu não te olho com teu olho que sabe que quase tudo em ti é transitório. Meu olho, liquidez, descobre uma tarde esvaída, tarde madrugada, tempo alongado onde te fizeste inviuvez. Não perdeste a mulher ou o homem que amavas. Amamos tanto e a perda é cotidiana e infinita. Não é isso agora. Quando te olho e sei de um tempo tarde madrugada alongada. Olhaste à tua frente, ou do lado, ou acima de ti, ou não olhaste. Ou de repente alguém entrou na tua sala e disse claramente: devo dizer que sim àqueles da Extens Union? Que sim a quem? E sou eu mesmo, este que aqui está? Distância, sigilosa incongruência, eu mesmo? A boca do outro continua. Prazo, perda, 10%, solução final. Solução final, final. Te dobras inteiro com muita sobriedade. O documento na última gaveta, bem à esquerda. Meu pai, entre o papel e eu, entre esta mesa e eu, e essa boca inteira debulhada, entre eu mesmo e aquele que repete union, union, que filamento, âncora, tempo coagulado. Um dia fui descanso e pastoreio, um dia tudo era eu. Bulbo que seduzia, goela clara e vidente, uivo gordo, viscoso. Uivei entre as parreiras, uivei porque sabia deste agora. Que a cadela do tempo me roía, ia roer, rosnava me roendo, cadela tempo, tu e eu. Que contorno de nada, que coisa ida, nossa dúplice aventura, que sim, que sim. Olha, diga que sim a esses da Extens Union. E o Marlon Brando está em Paris. Aí eu falei, eu quero ver. Então eu inventei que eu era de um jornal intelectual. E se ele podia conversar comigo. Então as pessoas do hotel disseram, mas ele conhece a senhora? Eu falei, conhece. O meu jornal é muito importante. Aí eu fui até o Marlon Brando e ele estava com um homem. Ele estava com um homem muito bonito, o Marlon Brando. E ficou chateado. O Marlon Brando ficou chateado de eu estar interrompendo ele. Ele estava com hobby. Então eu achei lindo o Marlon Brando. É o João Ricardo Penteado, com 25 anos. Barros Penteado. Ele foi o homem que eu mais amei na minha vida. Mas ele se casou, não comigo, com uma outra que era minha amiga. Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta.
Hilda odiava isso, que musicassem seus poemas. Era como se fosse uma modinha do século passado. Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado, te amando, antes de ser mulher, sou inteira poeta. E que teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando. Meu corpo, Dionísio, é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece e me dizes adeus. Filhos da luz, luz do Criador, me ajude. Isso foi dito um sonho para mim. Então eu sempre peço para os filhos da luz, é a luz do Criador para me ajudarem. Enquanto faço verso, tu de certo vives. Trabalhas tua riqueza e o teu trabalho o sangue. Dirás que sangue é o que não teres teu ouro. E o poeta te diz, compra o teu tempo. Contempla o teu viver que corre, escuta o teu ouro de dentro. É o outro o amarelo que te falo. Enquanto faço verso, tu não me lês. Sorris, se do meu verso ardente alguém te fala. E o ser poeta te sabe o ornamento das conversas. Meu precioso tempo não pode ser perdido com os poetas. Irmão do meu momento, quando eu morrer, uma coisa infinita também morre. É difícil dizê-lo, morre o amor de um poeta. E é isso tanto, que o teu ouro não compra, e tão raro que o mínimo pedaço de tão vasto não cabe no meu canto. Já fez poesia, já fez desenho. Qual estilo você mais se identifica? A prosa ficcional. Dizem, né, que quando ela nasceu o pai ficou assim, né, decepcionado que era uma mulher, né? E aí dizem que tipo, eu acho que se eu não me engano ela disse isso em entrevistas, né, que ela também através da escrita, ela queria ser lida, tudo para mostrar pro pai dela de que ela podia ser uma pessoa, né, tipo incrível, né, tipo sendo mulher. Ela tinha uma relação bem problemática com o pai, né? O pai sofria de esquizofrenia, né, passou tempos dentro de manicômios e tal, ela foi visitá-lo e tudo mais. Ele era poeta também, né, o pai dela. Ela mesma dizia que ela morria de medo da loucura. Ela nunca experimentou drogas por causa disso, que ela tinha medo de ficar louca, porque ela tinha o pai, né, como exemplo muito próximo, né. Então, o pai dela não deixa de ser essa pessoa, né, porque eu acho que a loucura tem disso, né, tem dessa visão para o além, né, do que muitas pessoas no geral assim não conseguem ver. E li homens que eu gostava muito, mestres da escrita, o James Joyce, que eu gosto muito. Tem até um livro na minha mesa do James Joyce. Eu achava ele completamente louco, o Joyce. Eu acho que ele era louco mesmo. Mas ele foi um gênio da literatura. E me influenciou muito. O Ezra Pound também. Fernando Pessoa foi um desses. Guimarães Rosa. Porque ele era muito criativo demais. Eu me impressionei muito com ele. Achei muito bonito tudo que ele escreveu. Drummond, porque eu gostei muito do Drummond. Eu queria ter um pequeno affair com ele, mas a mulher dele, ele gostava muito da mulher. Então eu não pude ter. Abra a folha da manhã, por entre espécies granfinas, emerge de Musselinas e Hilda, Estrela Aldebaran. É comprido, não?